Olá, amigos e irmãos, saudações a todos vocês, tá? Que sempre têm nos acompanhado em nosso canal. Enfim, sempre deixamos uma palavra a fim de esclarecer ou tornar a sua vida melhor, tá certo? Lembrando que todos nós somos sujeitos a passar pelas mesmas provações e situações. O que devemos ter é cuidado. Aquele que se atenta, aquele que tem um olhar clínico das coisas, ele tem maior chance de se sobressair diante de situações adversas e de armadilhas. Existem armadilhas invisíveis e que só podemos vencê-las com a ajuda de Deus e do seu Espírito. Tá certo? Então é muito importante isso, que nós tenhamos cuidado, tá? Há uma série de coisas que nós devemos ter cuidado na vida. Todas as decisões que nós formos tomar, nós precisamos pensar um pouco. Sabendo que nosso corpo ele é dotado de desejos, seja pelo que vemos, pelo que ouvimos ou pelo que sentimos. Nosso corpo, nós somos criados assim. Então, mesmo que nós sabemos que nós temos os desejos, os sentimentos, nós precisamos ter um autocontrole. Os apóstolos na Bíblia Sagrada eles sempre orientaram os cristãos daquele tempo a ter cuidado com o autocontrole, a ter controle, um autocontrole de si próprio, para não cair em armadilha. Pessoal, você trabalha a vida toda, você luta a vida toda e de repente, do nada, você entra numa rota atendendo os seus desejos sem tomar ciência do custo real disso, das consequências. E você joga tudo fora. Joga a carreira, joga o ministério, joga a família e joga você mesmo. Tudo fora. Depois de lembra lá que está escrito em Efésios capítulo 6, versículo 13, que diz: depois de haver feito tudo, fica firme. Não adianta nada você fazer tudo bem feito, você passar os perrengues e de repente você cair, porque você se descuidou. Temos que dominar nós mesmos, ter os nossos sentimentos. Temos que orar a Deus e pedir ajuda para Ele nos ajudar. E assim vamos vencendo. Eu tenho uma situação aqui, que eu estou lendo um livro muito interessante que é sobre liderança. Tá? Toda pessoa que... Esse livro aqui, ó. Tá? Liderança, tá? Na Igreja de Cristo. É um livro bom. Olha só. Aqui nós estamos no capítulo 3 falando sobre a liderança de Moisés. Tá aí. Né? E há pontos interessantes aqui nessa parte desse capítulo, né? Que uma das coisas é a sobrecarga. Ó, estou lendo aqui nesse ponto. Ó. Partindo, portanto, do princípio de que uma liderança bem-sucedida é aquela que compartilha tarefas, a proposta desse capítulo fundamenta-se em refletir sobre o perigo da sobrecarga, né, na vida de um líder cristão, já que nós estamos no contexto cristão. Mas pode se estender a outros tipos de liderança. A importância de encontrar pessoas com que se possa dividir as responsabilidades e de pedir a Deus que essas pessoas sejam por Ele colocadas no caminho desse líder. Então tem que tomar cuidado com o perigo da sobrecarga. Porque é sobrecarregado que às vezes nós tomamos decisões perigosas, destrutivas. Então toma muito cuidado. Pode ser prejudicial a nós mesmos ou às pessoas com quem lideramos. Muito cuidado. Só que existe um ponto aqui desse capítulo que fala sobre o preparo de Moisés. Olha só. Dentre os muitos que se encarregam de reafirmar a relevância da vida e do ministério de Moisés, as palavras do Senhor a seu respeito ocupam uma elevada posição.
conforme se lê em Números 12, do versículo 6 ao versículo 8. Olha o que Deus disse. E disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele, e de vista e não de figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Que honra, né? Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo? Contra Moisés. Isso aqui Deus estava dando um puxão de orelha nos irmãos de Moisés. Irmão de sangue. Arão e Miriam. Né? Quando eu leio o seguinte, diante das duras críticas que Arão e Miriam faziam a Moisés, o Senhor Deus saiu em defesa do seu servo, sob os seguintes argumentos. Deus testemunhou que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Segundo, o Senhor informou que a relação entre ele e Moisés era direta e sem intermediários. Mas afinal, como Moisés alcançou essa estatura espiritual diante de Deus? Eis o segredo. Às vezes você vê uma pessoa no ministério bem-sucedida e você quer atrelar algumas coisas, mas e a essência? Compreende? E a essência de Deus sobre essa vida? O que essa pessoa faz para que Deus esteja próximo dele? Como que é a relação dele com Deus? No particular, onde ninguém vê. Compreende? Você pode observar que no meio cristão, isso não é da agora, as pessoas se atentam muito à exposição. Não é verdade? À visibilidade. Mas lá no íntimo, aonde ninguém vai, no segredo das madrugadas, nos segredos das orações, no íntimo do servo de Deus com ele, ninguém vai. E a essência de Deus sobre a vida de um ser humano, seja ele homem ou mulher, está em como esse ser humano vai lidar com Deus. É simples a conta. Não precisa fazer tanta força assim. Muitos acham que precisa. Alguns até dizem, não vou me envolver com Deus não, para mim não pagar o preço. Que conversa fiada, não é verdade? Olha só. Então, inquestionavelmente, essas qualidades de Moisés foram desenvolvidas nele por intermédio de um processo de preparo a que o submeteu a Deus com vistas o cumprimento de um propósito pré-estabelecido por ele, Deus. Isso aqui não está no controle do servo, está no controle do Todo-Poderoso. No mesmo contexto em que Deus sai em defesa de Moisés, diante dos ataques de Arão e Miriam, há a seguinte informação: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12, versículo 13. Se levarmos em conta que Moisés assassinou um homem em um determinado momento da sua vida, conforme está em Êxodo, capítulo 2, do versículo 11, capítulo 2, do versículo 11, 3 a 22, a informação sobre a sua mansidão só pode fazer sentido e ser explicada como algo significativo, tá? Que tenha acontecido entre esses dois fatos, e não restam dúvidas de que essa transformação deu-se como resultado desse processo de disciplina, de treinamento a qual ele foi submetido. É muito comum, em todo o contexto humano,
seja entre homens e mulheres, as pessoas serem criticadas, contestadas. Nesse caso aqui, Moisés era o líder chamado. Arão e Miriam ficaram lamuriando por que Deus não falava com eles e só falava com Moisés. Por que Deus ouve fulano e não ouve esse Beltrano? Será que Deus faz acepção de pessoas? Olha, se você tem intimidade com Deus, você guarda os seus preceitos, uma coisa é você servir a Deus à vista. Outra coisa é você servir a Deus de íntimo, de coração e alma. É diferente. Servir a Deus à vista, como é que é isso, Marcos? É quando você quer sempre estar demonstrando para as pessoas que você é um homem impecável, uma mulher impecável. Mas apenas de exposição. Como é que está o seu coração? Tua mente? Suas intenções? Miriam e Arão seguiam o lado de Moisés, mas no caminho eles revelam o que estava no seu coração e começam a questionar-se. O questionamento de Arão e Miriam poderia colocar em jogo toda a conduta de Moisés. Se algumas lideranças lá dos israelitas tivesse captado esse sentimento de Arão e Miriam, ia ficar difícil Moisés contornar essa situação. Um líder, muitas vezes, ele não é compreendido. Ele não é compreendido porque aquele que o observa não vive a sua vida, não está dentro do seu contexto. E aí será difícil compreender por que esse líder, essa pessoa, tem a atenção do Todo-Poderoso. E não está nos interesses. Quando você serve a Deus sem interesse algum, sem pedir nada em troca, a essência é outra. O próprio Deus já sabe quando uma pessoa vai se aproximar dele com segundas intenções. Arão e Miriam queriam um pouco dessa autoridade que Moisés tinha. Mas a unção estava em Moisés. Eis o diferencial. Eu me lembro, um tempo atrás, quando eu fui consagrado a diácono, esse tempo atrás tem bastante tempo. Hoje eu sou evangelista, sou ministro, né, de convenção, tanto na estadual quanto na federal. Tá? Olha, esse contexto da unção está na pessoa. Eu lembro bem que a esposa de um pastor que eu tive, logo que eu fui consagrado a diácono, ela falou: Marcos, vou te dar um conselho. Me chamava de Marquinhos. Você agora chegou ao diaconato. Nunca se levante contra o seu pastor. Nunca reúna obreiros contra ele. Seu pastor te trouxe até aqui, ele te consagrou, ele te deu a bênção da consagração. Você agora é um diácono. Então sempre procure ajudar o seu pastor, estar do lado dele, diminuindo as suas dores. Certo? E assim eu fiz. Eu procurei honrar e até hoje procuro honrar. Hoje eu tenho outro pastor, né, porque aquele já partiu, está no Senhor, e eu procuro honrar. O bom é você servir a Deus e não ficar esperando nada em troca. A essência dela é gostosa. E nesse processo todo eu fui caminhando, contrapondo situações e cheguei aonde cheguei. Então, qual era o segredo? Qual era o segredo disso tudo? É não fazer motim contra o seu próprio pastor, criar divisões, criar separações, colocar obreiros contra o pastor.
Arão e Miriam, sendo irmãos direto de Moisés, eles poderiam inflamar muitos líderes ali que queriam ter o lugar de Moisés, só estavam precisando de um motivo. Por que eu te falo assim? Porque logo na frente, quando você lê mais a história, você percebe que houve uma rebelião contra Moisés. E não prestou. E Deus demonstrou ali naquela rebelião que ele estava com seu servo. E tudo aconteceu. As lideranças que ficaram contra Moisés, elas tomaram à força a posição. Instituíram o sacerdote, ofereceram sacrifício, impediram Moisés de poder assumir a tenda da congregação, fizeram isso tudo. Moisés teve que fazer as suas orações fora da tenda da congregação. Quando Deus lançou uma praga de morte por causa dessa rebelião, o próprio Moisés, olha só, aí eu te pergunto, era um homem chamado por Deus um verdadeiro servo ou não era? Claro que era. Preste muito bem atenção. Moisés estava sendo traído. Deus lança uma praga contra aquelas pessoas que estavam conspirando contra Moisés e Moisés vai orar. E Moisés pede a Arão para sair correndo entre o arraial com incenso para cessar a praga. Moisés manda Arão fazer isso. Preste atenção nisso. Só faz uma coisa dessa quem tem Deus no coração. Na carta aos Hebreus, por isso que a Bíblia é excelente para quem ler ela, não só apenas para saber as letras ou ter um grau a mais de sabedoria, mas para que essa pessoa seja transportada ao Criador, esteja preparada para o grande dia do Senhor. Não adianta nada você ficar discutindo Bíblia e não chegar a lugar nenhum. Para onde você está indo? Você vai ficar discutindo Bíblia e não há arrependimento, não há melhora, não há mudança. Não tem validade, é improdutivo. E Moisés, ele foi orar a Deus, clamar a Deus para Deus cessar a praga. E Deus provou ali que estava com seu servo. Então há um risco muito grande se há um ungido do Senhor. Estou falando de homens sérios, não estou falando daqueles que estão classificados no capítulo 10 que Jesus falou, não. Não estou falando daqueles tipos de pessoas ali, não. Capítulo 10 de João, onde Jesus fala do bom pastor, mas também ele fala do mercenário, do lobo, do estranho, do ladrão. Você está entendendo? Jesus menciona, e muitos se comportam como aquelas pessoas ali. Moisés, ele vai orar. Ele vai pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia dessas pessoas. E a praga cessou. Deus ouviu a voz dele. Era o seu servo. O que Deus falou com Arão e Miriam? Eu falo com meu servo, cara a cara. Então, pastor, né? Estou falando de pastores sérios, são homens de confidências, homens que sofrem, às vezes, no silêncio enquanto é criticado. Às vezes vai um membro lá, confessa, e ele, segundo as misericórdias de Deus, né, tenta ajudar esse membro para ele poder retomar o caminho, enquanto outros estão criticando. Ah, não, se fosse eu tinha desligado. Se fosse eu tinha, não estava mais aqui, eu tinha botado para fora. Mas quem tem a essência de Deus, tem a chamada de Deus, ele não quer perder ninguém, porque não é dele, é de Deus. E é difícil compreender essa essência estando fora da sintonia de Deus. Quem está fora da sintonia de Deus não compreende essa essência. Por que Moisés foi orar por aquelas pessoas que estavam perseguindo ele? Conspiraram contra ele, colocaram ele num estado de vergonha. O que fez Moisés fazer isso? Você acha que foi dinheiro? Não, eu te digo que não. Você acha que foi status social?
Te digo que não, que Moisés passava perrengue. Você acha que para poder ter um descanso melhor? Também digo que não, que Moisés caminhava com o povo. Ele não tinha regalia. O que fez ele orar? É quando o amor de Deus está enraizado no coração do ser humano, dessa pessoa, ela não consegue ver o mal que as pessoas fazem a ela. Você acha por que Jesus falou lá na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Você acha que ele falou aquilo para ficar bonito? Não. É porque antes ele precisava amar aquelas pessoas que estavam fazendo mal a ele mesmo. Ele não fez por mero capricho, para ficar bonito nas mensagens, não. Assim foi Moisés, assim foi Jesus e muitos outros homens que foram chamados. Então, para compreender a dimensão de Deus na vida de uma pessoa, você precisa estar na essência divina. Então não é bom, por exemplo, se eu não vou visitar, se eu não visito, eu não posso criticar o pastor dizendo que ele não visita. Se eu não vou nas orações, eu não posso ficar criticando quem não vai nas orações. Se eu não vou visitar um enfermo, se eu não vou ver um necessitado, se eu não vou ver quem está passando dificuldade, eu não posso ficar reclamando. Há aqueles que não fazem nada disso, não visitam o enfermo, não visita aquele que está tendo necessidade, que está desempregado, a viúva que pode estar passando um problema, não vai nas orações, não é de comparecer nos cultos, vai criticar o servo, o ungido do Senhor. Não. Então é um perigo muito grande, é um atraso de vida para aqueles que assim o fazem. Lê lá na passagem bíblica direitinho, porque Moisés ele ficou num momento da vida dele, só para me terminar aqui, que já está ficando grande. Moisés ele ficou angustiado, ele chegou a falar assim, Senhor, se esses homens morrerem como morrem os demais homens, o Senhor não me chamou. Em pouco tempo a terra se abriu, Corá, Datã e Abirão, mais 250 pessoas foram engolidas pela terra. Compreende? Depois, aqueles enfurecidos que aqueles homens tinham induzido com seus discursos, vieram reclamar com Moisés. Moisés, o que você fez? Matou aquelas pessoas, tal. Mais de 15 mil pessoas morreram também. Então tem que tomar muito cuidado, porque que muitas vezes, olha só, nós somos chamados para poder fazer a diferença no mundo e não para criar confusões, né? Nós estamos vendo aí muitos jovens sendo sugados pelos entorpecentes, muitos jovens perdendo suas vidas cedo demais, lares dilacerados, casais que se separam, famílias todas destroçadas, pessoas oprimidas, pessoas passando todo tipo de problema. E nós fomos chamados para transformar o mundo. E muita gente está gastando energia onde não deve gastar. E a missão está sendo prejudicada. E o Todo-Poderoso, ele é longânimo, mas ele é reto e justo. Então, tenha cuidado, nós temos que ter cuidado de prestar atenção. Qual é a essência da minha chamada? O que Deus realmente quer de mim? O que eu posso fazer para ajudar o meu pastor? Olha, eu sou um dos dirigentes de uma das congregações do campo. Meu trabalho é voluntário. Não peço salário. Mas eu procuro fazer uma coisa. Levar menos problemas possível para o meu pastor. Por quê? Porque ele já é um homem que tem muitas cargas. E a minha missão é segurar um dos seus braços. Agora, eu preciso fazer isso. Porque se eu não diminuir as dores do meu pastor, vai chegar um momento que ele vai estar fadigado. E geralmente quem é pastor, o pastor ele ouve a todos,
Mas no momento que ele precisa falar, quem vai ouvi-lo? Quem vai compreender a essência sobre ele? Quem vai compreender o seu gemido, suas dores, seus momentos de solidão, onde falta um irmão ligar para ele e falar: meu pastor, como é que o senhor está? Está tudo bem contigo? O senhor está precisando de alguma coisa? O senhor está precisando da minha ajuda? Às vezes falta essa amizade, ou falta essa ligação. Você compreende isso? Você acha que Deus não está vendo? Você acha que Deus não está observando isso? A forma. Há situações que o ser humano é engraçado. O ser humano pensa que Deus não está vendo, acha que Deus está cego e que não está vendo. E tem esse comportamento avesso. E às vezes num culto, parece que está tudo bem, não é verdade? É maravilha. Mas e no íntimo? Então nós temos que procurar diminuir as dores um do outro. Eu lembro que Jesus falou uma dessas palavras assim: Pedro, você está comigo? É duro, não é verdade? Pedro foi levado encostado na parede, mas Pedro falou: não, Senhor, eu estou contigo. Foi um grande apóstolo. Teve lá os problemas dele, mas pensa num homem que honrava a Cristo. Pensa. Paulo. Pensa. Paulo, ele tinha sua própria... Ele era fabricante de tenda. Paulo não precisava. Mas foi um homem de batalha. E muitos outros. Né? Então, a essência está aí. Né? Se eu não faço, por que eu vou criticar quem faz? Esse é o segredo. Ah, por que Deus está falando com fulano e não fala comigo? Qual é o segredo? Existe um segredo daquele que tem a atenção de Deus. E isso não consegue com conversa, né? Com conversa jogada fora. Se conquista com obediência, com leitura bíblica, com oração e com respeito ao próximo. Quer a atenção de Deus? Passe por essa rota. E eu tenho certeza que você terá um ministério abençoado. Vai ser um grande homem, uma grande mulher, produtivo na obra de Deus. Deus abençoe a tua vida, é só apenas uma conversa que eu estava precisando falar com você há muito tempo. Deus seja contigo.